Existem REITs de que toda a gente fala e depois há aqueles que passam completamente despercebidos. Ora, o REIT que eu vos vou mostrar hoje pertence claramente ao segundo grupo. Pouco conhecido, pouco seguido por analistas e fora do radar da maioria dos investidores de retalho. No entanto, tem uma característica difícil de ignorar. Paga cerca de 7% de dividendos num setor estável e promissor. À primeira vista, isto pode parecer bom demais para ser verdade, mas neste episódio vamos perceber porque é que o mercado está a ignorar a Sila, se esta previsibilidade é real e, sobretudo, se o dividendo é sustentável. Queres perceber se este REIT é uma boa oportunidade deste momento? Bom, fica desse lado e vamos a isso. O imobiliário, por norma, vive de ciclos. Constrói-se quando o crédito é barato, vende-se quando o mercado aquece e sofre-se quando a economia abranda. A Sila nasce precisamente da rejeição desta lógica. Em vez de apostar em escritórios, retalho ou habitação, ativos que são sensíveis ao humor do consumidor e à economia, a empresa decidiu ancorar o seu modelo num elemento estrutural da sociedade moderna, a necessidade contínua de cuidados de saúde. E a escolha não é inocente. A saúde não é uma coisa boa de se ter, é um serviço essencial com procura relativamente inelástica, impulsionada pela demografia, pelo envelhecimento da população e pelo aumento de doenças crónicas. Ora, este REIT vende previsibilidade de rendimentos num setor onde o utilizador final não desaparece numa recessão. E aqui é preciso perceber que o verdadeiro ativo, além de ser o edifício, é também o contrato que o liga a um operador clínico financeiramente viável. Ora, a Sila tem um portfólio composto por dezenas de edifícios de cuidados de saúde distribuídos por vários estados norte-americanos. E ao contrário de muitos REITs de saúde no passado, excessivamente expostos a lares de idosos ou operadores alavancados, a Sila construiu este portfólio como um gestor de risco. Cada propriedade é analisada menos como um real estate e mais como risco de crédito. O resultado é um portfólio distribuído para a continuidade de serviços de saúde, com edifícios de consultas externas, unidades de reabilitação intensiva, hospitais cirúrgicos e instalações especializadas. Esta diversificação serve precisamente para reduzir o risco estrutural. O sistema de saúde está a deslocar cuidados de ambientes caros e intensivos para contextos mais eficientes e próximos do paciente, e a Sila está posicionada exatamente onde este fluxo acontece. Também neste REIT os contratos são triple net, onde praticamente todos os custos operacionais ficam do lado do inquilino, e este detalhe técnico é crucial para nós investidores porque transfere um risco operacional para o cliente e transforma a renda num fluxo previsível quase obrigacionista. No entanto, a previsibilidade só existe se o cliente for sólido, e é aqui que o portfólio da empresa se distingue. A Sila construiu deliberadamente uma base de inquilinos fragmentada, mas financeiramente robusta, evitando a dependência excessiva de um único operador. Os contratos de arrendamento seguem uma lógica de longo prazo, frequentemente entre os 10 e os 20 anos, com cláusulas de indexação anual, normalmente à inflação, o que vai permitindo apresentar taxas de ocupação muito elevadas. E este é um dos pontos mais subestimados por investidores em REITs, a solvência dos seus clientes. As taxas de ocupação elevadas dizem-nos pouco se os inquilinos estiverem financeiramente asfixiados. Aqui a Sila diferencia-se novamente de uma forma clara. Os operadores apresentam rácios médios de cobertura superiores a 5 vezes o EBITDA, incluindo as rendas e as FIIs de manutenção. Em termos práticos, isto significa que antes de pagar a renda, estes operadores geram várias vezes esse valor em lucro operacional. Uma parte relevante da renda vem de sistemas hospitalares, grupos nacionais e entidades com um rating de crédito de investment grade ou afiliados a estes. Não são negócios oportunistas, nem estruturas frágeis dependentes de financiamento contínuo. São operadores que sobrevivem em ciclos económicos adversos porque a procura pelos seus serviços não desaparece. Falando de crescimento, este REIT não é uma história de crescimento explosivo, nunca foi nem pretende ser. O crescimento vem de 3 fontes previsíveis: escalões contratuais na renda, reciclagem disciplinada do capital e aquisições seletivas. As rendas crescem cerca de 2% ao ano por contrato, independentemente do ciclo económico, e as aquisições são feitas com critérios quase conservadores. A empresa já demonstrou estar disposta a vender ativos quando o risco-retorno deixa de ser atrativo, e este ponto é crucial. A Sila não cresce porque pode,
cresce quando encontra ativos que melhoram a qualidade do portfólio. Isto resulta num crescimento mais lento, sim, é verdade, mas também numa menor probabilidade de destruição de valor, algo muito comum em REITs que perseguem a escala a qualquer custo. Por isso é que nós vemos uma receita neste REIT que cresce a ritmos de 3% desde 2020. Os fundos de operações, uma métrica mais fiel das rendas que a empresa recebe, cresceu a 15% e ficamos imediatamente impressionados, certo? O problema é que nos REITs nós temos sempre de olhar para o valor por ação porque este tipo de empresas tem um problema chamado diluição. Ora, no caso da Sila, esta diluição anual corta o crescimento dos fundos, do FFO, para um valor abaixo dos 2%. Falando da posição financeira, não há aqui nenhuma engenharia financeira sofisticada. A alavancagem é moderada, é inferior à média do setor, com uma dívida maioritariamente a taxa fixa e maturidades bem distribuídas no tempo. A cobertura de juros é confortável e 100% das rendas são não oneradas por hipotecas. Isto significa uma flexibilidade real em períodos de stress financeiro e menor risco de diluição futura para o acionista. Para o investidor a retalho, esta disciplina traduz numa coisa simples: a menor probabilidade de surpresas desagradáveis no futuro. Uma nota ainda para o facto do payout do dividendo representar 77% dos fundos de operação que vimos e é assim mais uma garantia de segurança na gestão do capital. Mas então, onde é que está o risco? Bom, o risco da Sila não é óbvio, mas existe. Não está na solvência atual dos inquilinos, nem na estrutura contratual. Está na natureza defensiva do próprio modelo. Este é um negócio construído para proteger capital e gerar rendimento previsível, não para multiplicar lucros rapidamente. Num mercado obcecado com o crescimento acelerado, isto torna a ação menos apelativa em fases de euforia e mais resiliente em fases de aversão ao risco. Existe também um risco regulatório latente. A saúde é um setor fortemente regulado e dependente de políticas públicas, especialmente na região onde a empresa opera, que são os Estados Unidos. Alterações em reembolsos, licenças ou modelo de pagamento podem afetar os operadores e indiretamente os proprietários dos imóveis. Aqui, a Sila mitiga este risco com diversificação e análise de crédito, mas na prática não o elimina. Ok, e falando então na concorrência. À primeira vista, colocar a Sila Realty Trust lado a lado com nomes como a Omega Healthcare, a Ventas, a Welltower ou a Medical Properties Trust pode parecer natural. Todos são REITs de saúde, todos têm imóveis médicos, todos distribuem dividendos. Mas esta comparação, se for feita apenas de maneira superficial, esconde diferenças estruturais profundas. A Omega é talvez o exemplo mais didático deste espectro. O seu portfólio está fortemente concentrado em Skilled Nursing Facilities, um segmento altamente dependente de reembolsos públicos, com margens operacionais muito estreitas e um custo de mão de obra estruturalmente pressionado. O resultado é um histórico recorrente de renegociações de renda, apoio financeiro aos operadores e elevada volatilidade dos fluxos de caixa. Para o investidor, a Omega oferece, é verdade, um rendimento elevado, mas este rendimento vem acompanhado de um risco operacional real e permanente. Já a Medical Properties Trust leva esta lógica ainda mais longe. Focada em hospitais de grande escala, introduz um nível adicional de complexidade. São ativos altamente especializados, caros de se adaptar, com operadores frequentemente muito alavancados e contratos que em stress se tornam negociáveis. O histórico recente da empresa mostrou como a concentração em poucos e grandes inquilinos pode transformar um REIT de renda previsível, como era, numa tese de reestruturação financeira. Aqui o risco não está no imóvel em si, mas na fragilidade económica de quem o ocupa. Já Ventas e Welltower ocupam uma posição muito diferente. São gigantes do setor, com portfólios vastos e diversificados, uma forte presença em lares de idosos, nas ciências da vida e escritórios médicos. A escala destes REITs oferece acesso a capital barato, capacidade de reciclar os ativos e absorver choques localizados. Mas esta mesma escala traz também complexidade. Grande parte do resultado está hoje ligada a modelos operacionais, onde o REIT assume o risco direto sobre a ocupação, sobre os custos e sobre as margens. E isto depois torna os resultados mais sensíveis aos ciclos económicos, à demografia no curto prazo e à inflação nos custos. Comparar a Sila com a Omega e a Medical Properties. A Sila apresenta um perfil de risco claramente inferior, tanto ao nível da qualidade dos inquilinos como da natureza dos ativos. Se compararmos com Ventas e o Welltower, a Sila sacrifica a escala, a liquidez e a diversificação em troca de simplicidade e transparência. Não está a competir para ser a maior, compete para ser
bastante estável. Para nós, investidores, esta distinção é crucial. Quem procura dividendos elevados e aceita volatilidade pode olhar para a Omega ou para a MPW, já quem procura exposição macro à demografia do envelhecimento com capacidade de execução, então tende a preferir a Ventas ou a Welltower. A Sila, por sua vez, dirige-se a um perfil diferente. Um investidor que valoriza contratos longos, menos interferência operacional e uma relação quase direta entre a saúde financeira do inquilino e o pagamento da renda. Bom, mas falemos de projeções, ou se calhar antes de avançarmos para as projeções ou as conclusões, é necessário fazer aqui uma pausa técnica, curta, mas essencial. Os números que sustentam qualquer modelo de avaliação não são estáticos e no caso da Sila, o terceiro trimestre traz informação importante. Não estamos a falar de uma mudança estrutural no negócio, mas de separar aquilo que é recorrente do que é circunstancial ou pontual, aquilo que reflete a capacidade real da empresa em gerar caixa, daquilo que é ruído contabilístico ou eventos não repetíveis. Para isso, eu fui obrigado a recalibrar o ponto inicial onde vou projetar os fundos de operações ajustados. E porquê é que eu digo isto? Porque nem 2024 nem 2025 foram anos limpos do ponto de vista de fundos de operações ajustados recorrentes. Isto significa que em 2024 este número está artificialmente inflacionado, com mais de 100 milhões de dólares, com alguns milhões em eventos pontuais. Já em 2025 está penalizado por ajustes contabilísticos e eventos de transição. Portanto, a minha projeção parte de um valor abaixo dos $2 por ação em fundos de operações ajustados, ou AFFO, e projetei um crescimento de 2% ao ano, o tal valor contratualmente exigido à maioria dos inquilinos. Ora, isto deu-me um valor intrínseco muito superior ao valor atual de mercado, o que desde logo sugere aqui uma oportunidade interessante. O próprio múltiplo, o equivalente ao Price to Earnings a futuro de outras empresas, que neste caso é o Price to FFO, mostra que está muito abaixo da concorrência, até próximo do REIT MPW, que teve vários problemas de liquidez há pouco tempo, devido precisamente à concentração de inquilinos. Portanto, parece-me também existir aqui espaço, dada a qualidade deste REIT, para uma valorização também interessante. A pergunta então é, por que é que existe uma diferença tão grande entre o valor atual de $23 e o resultado da minha projeção? E a primeira justificação, e talvez a mais óbvia, é o prémio de incerteza pós-listagem. A Sila é um REIT relativamente recente, foi listado em 2024, não tem um histórico prolongado de negociações no mercado público e os investidores institucionais tendem a exigir vários trimestres consecutivos de uma execução previsível antes de atribuir múltiplos mais elevados. Em segundo lugar, o mercado está a penalizar aqui o risco de concentração de inquilino. No caso da Sila, tem um inquilino que representa 15% da renda, o que é um risco, mas que de alguma forma pode ser mitigado por métricas como o EBITDA RM, que vimos anteriormente, ou a duração contratual. No entanto, o mercado não faz essa distinção com elegância, simplesmente aplica um haircut. Basta olhar para o que aconteceu com outros REITs de saúde, quando um único operador começou a dar sinais de stress, para perceber porque é que este receio é estrutural. O terceiro é que existe um ceticismo generalizado em relação ao setor de REITs da saúde. Casos recentes com dificuldades financeiras em operadores de hospitais e outros contaminaram todo o setor, mesmo empresas com modelos substancialmente diferentes. Este fenómeno é clássico. O mercado trata riscos idiosincráticos como se fossem sistémicos, sobretudo em períodos de maior aversão ao risco. E este REIT está a pagar o preço por não ser grande o suficiente para escapar a este contágio. Por fim, parece-me que o mercado está implicitamente a assumir um crescimento real dos fundos de operações ajustados inferior a 2%, ou até mesmo 0%, porque se eu substituir a minha projeção por esse valor, mantendo a taxa de desconto a 8%, o valor intrínseco aproxima-se rapidamente do preço atual. Ou seja, o mercado não está a dizer que a empresa é fraca ou que o REIT não presta, está a dizer que não acredita na indexação contratual e a expansão do mesmo serem suficientes para criarem valor real. Como último argumento, pode estar relacionado também com uma penalização por liquidez e escala. A Sila é um REIT pequeno, é pouco seguido por analistas, com um volume de negociação muito limitado e para muitos investidores institucionais isto torna o ativo simplesmente não investível, independentemente da avaliação que tenha. Este fator cria ineficiências persistentes e muitas vezes prolongadas no tempo. Concluindo então aqui a minha análise, a Sila não é uma empresa para quem procura histórias excitantes ou crescimentos de 2 dígitos, é uma empresa desenhada para quem
quem valoriza a previsibilidade, a disciplina e o retorno ajustado ao risco. Para um investidor de retalho como nós, a pergunta não é se a Sila vai sobreviver ou continuar relevante, tudo indica que sim, na minha opinião. A verdadeira questão é outra. Este ritmo de criação de valor é compatível com o teu horizonte temporal e com as tuas expectativas de retorno? Se procuras estabilidade, rendimento e proteção contra os ciclos económicos, então a Sila faz sentido. Se procuras crescimento acelerado e reavaliações agressivas de múltiplos, então estás à procura da história errada. Não estamos a falar de uma empresa brilhante, é uma empresa sólida e no longo prazo isso costuma contar mais do que parece. Até porque enquanto esperas, recebes um dividendo de 7%. De qualquer forma, eu tenho todo o interesse em conhecer a tua opinião sobre este REIT, assim que passa pela caixa de comentários e partilha o teu bitite. Os principais índices mundiais continuaram um bom início de ano, conseguindo mais uma semana positiva, desta feita com o nosso PSI a superar mesmo os 7% em apenas 15 dias de mercado. Os Países Baixos, o México e a Suécia são outros países onde a bolsa local está fortíssima neste 2026. Falando de notícias, os Estados Unidos e Taiwan selaram um acordo comercial significativo que reduz as tarifas sobre os produtos taiwaneses exportados para os Estados Unidos de 20% para 15%. E em simultâneo foi assinado um compromisso de investimentos bilaterais que pode atingir quase 500 mil milhões de dólares em projetos nos Estados Unidos. Esta redução de tarifas alinha Taiwan com outros parceiros comerciais da região, como o Japão e a Coreia do Sul, e à superfície este é apresentado como um entendimento económico pragmático. Menos tarifas, mais investimento, maior integração produtiva. Mas num contexto geopolítico mais amplo, funciona também como uma ancoragem estratégica. É que, ao aliviar tarifas e incentivar Taiwan a investir centenas de milhares de milhões de dólares nos Estados Unidos, Washington reforça 3 objetivos simultâneos. A proteção indireta de Taiwan, aprofundando aqui a interdependência económica. Quanto mais capital, cadeias de valor e tecnologia taiwanesas estiverem ligadas aos Estados Unidos, maior é o custo geopolítico de qualquer destabilização. A reindustrialização americana, sobretudo em setores críticos como os semicondutores, reduzindo aqui dependências externas sensíveis, e envia também um sinal político a Pequim, mostrando que o apoio a Taiwan não é apenas militar ou diplomático, mas também estrutural e económico. Isto, obviamente, não equivale a uma garantia formal de defesa. Os Estados Unidos mantêm deliberadamente uma ambiguidade estratégica, ainda assim estes acordos comerciais funcionam como uma forma de seguro entre linhas. A China vê também o Japão e as Filipinas assinarem um acordo de cooperação esta semana. O presidente filipino e o primeiro-ministro japonês reforçaram os laços na defesa, numa altura em que as tensões com a China sobre o mar do sul da China se mantêm em nível máximo. Do lado chinês, esta aliança é vista como uma forma de pressionar e densificar as parcerias militares que podem fragmentar a estabilidade na região. Na prática, é como veres a tua vizinhança a fazer acordos entre eles para se protegerem contra ti. E aqui Pequim sublinha que soluções para a segurança na região devem priorizar o diálogo entre todos e a cooperação multilateral, e não alinhamentos que ampliem, na perspectiva deles, rivalidades. Esta reação não surpreende quando um país percebe que existem novos pactos sem a sua intervenção, pode limitar ali a margem de manobra estratégica, e a resposta tende a ser o que vimos. O Fórum Económico Mundial alertou para uma possível desaceleração da economia em 2026, a nível global, citando um conjunto de riscos que podem reduzir o crescimento nos próximos anos. Os fatores são conhecidos de todos: tensões geopolíticas persistentes, incertezas nas cadeias de abastecimento, pressões inflacionistas remanescentes e a necessidade de ajuste nas políticas monetárias por parte das grandes economias. Portanto, nada de novo. Esta combinação, na perspectiva do Fórum, cria um ambiente em que o impulso económico vai perder fôlego, mesmo que os fundamentos no longo prazo permaneçam relativamente sólidos em vários países. A mensagem não é uma previsão da recessão global, mas um reconhecimento que os ventos que nos beneficiaram no cenário pós-pandémico estão muito mais fracos. A OpenAI anunciou também que vai começar a testar anúncios no ChatGPT nas próximas semanas nos Estados Unidos, marcando aqui uma importante mudança no modelo de negócio da empresa. A introdução da publicidade no ChatGPT surge numa fase em que a utilização da ferramenta cresce exponencialmente, mas também quando a OpenAI enfrenta custos operacionais muito elevados e pressões por receitas sustentáveis. A abordagem será gradual e vai estar inicialmente limitada aos utilizadores nos Estados Unidos, com formatos que ainda não conhecemos, mas a empresa tem afirmado que a publicidade será integrada de forma relevante e não intrusiva, prometendo divulgar critérios de segmentação dos anúncios no futuro. Esta mudança
sinaliza um movimento estratégico claro. Depois de atrair milhões de utilizadores com uma experiência gratuita ou por meio de assinaturas, a OpenAI vai agora explorar modelos de monetização adicionais para sustentar o investimento em tecnologia avançada. Isso do ponto de vista de segurança, isto pode suscitar questões sobre a privacidade, a qualidade da informação e a independência algorítmica. Eu quase consigo garantir que é apenas uma questão de tempo até assistirmos a algo parecido com o que aconteceu entre o Facebook e a Cambridge Analytica há uns anos atrás. Falando do portfólio, este fechou a semana nos $111 mil, uma performance perto de 3% desde o início deste ano, e no que toca a dividendos, janeiro acumulou $48 até agora. E é tudo por hoje. Deixa o teu like se gostaste deste tipo de análise, subscreve o canal para promover o conteúdo e tens também na descrição do vídeo um link para a ferramenta que eu usei, o Fiscal AI, que serve de base a praticamente todas as minhas análises. Passa também pelo Patreon, tens por lá análises exclusivas, acesso ao meu portfólio, entre muitas outras coisas, e pondera subscrever e entrar na nossa comunidade de investidores, onde mais de 200 pessoas partilham ideias e estratégias todos os dias. Da minha parte, eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. You know, they call us traders gamblers. The world economy is just one big casino, fueled by a giant debt bubble and computer-driven derivatives. There's only one thing better than being a gambler in a casino. That's being the house. That is right. There's a systemized machine out there, sucking capital from localities and injecting it into the global markets where it can be used to speculate and manipulate. And if something goes wrong, there are bailouts and bail-ins, federal aid and easing, where the government doesn't hunt you down, but instead gives you a nice soft net to land in. That's your answer to the fireside chat. You want to become a bank I want to become a bank in order to rob it? in order that I don't have to.